Boa tarde para todos. Vamos então começar a nossa conversa hoje. E hoje nós vamos falar de embrião didérmico e embrião tridérmico. Senhores, eu vou parar um pouco, que eu vou pegar uma coisa aqui, um minuto só. Pronto. Vamos então começar a nossa aula hoje e vamos falar hoje de embrião didérmico e embrião tridérmico. Antes de começar efetivamente a aula, eu queria me explicar com vocês sobre essa aula. Nessa aula, eu vou mostrar o embrião didérmico, o embrião tridérmico e vou fechar o embrião. Agora, vai parecer ao final da aula que a aula ficou inconclusiva. Pelo seguinte, eu vou mostrar aqui se forma o digestivo, aqui se forma o urinário, aqui se forma o circulatório. Só que eu vou dizer isso, mas não vou dar aula de circulatório, não vou dar aula de urinário, não vou dar aula de digestivo. Então, eu só vou mostrar hoje onde começam esses sistemas. Aí haverá uma aula de digestivo, haverá uma aula de urinário, uma aula de extremidade, haverão as aulas todas onde eu vou detalhar, tudo bem? Outra coisa, embriologia, o mais gostoso da embriologia, o que vocês mais vão amar na embriologia é a patologia embrionária. E nessa aula de hoje eu vou mostrar pouquíssima patologia embrionária, porque essa é uma aula de abertura. Como você vai saber a gênese da pele se eu não tiver mostrado a você o ectoderma? Como você vai entender do digestivo se eu não mostrar a você os componentes que vão formar o digestivo? Então, a aula de hoje é uma aula com uma nómina muito rica, porém com poucas imagens de patologias. E o que vai acontecer? Eu aconselho que aproveitem o AVA, que essa aula, a partir de amanhã, estará no AVA. Aproveitem o AVA para ver de novo, porque a nómina será muito grande e vai ser difícil, quando terminarmos a aula hoje, perto de 5 horas, que vocês estejam com essa nómina toda na cabeça. Tudo bem? Então, todos estão me ouvindo? Tudo bem, então, o som está certinho. Vamos lá, então. Essa imagem nós vimos naquela aula primeira de fecundação, em que eu mostrei um ovário, está aqui um ovário, né? E eu mostrei no ovário um folículo que rompia, estou sujando ele aqui, e ele, ao romper, ele jogava para dentro da trompa o ovócito de segunda ordem. Em nenhum momento eu falei óvulo, eu falei ovócito de segunda ordem. Esse ovócito agora, fecundado ou não, vai fazer uma viagem de 5 dias pela trompa. E esse ovócito vai fazer uma viagem de 5 dias de chegar na trompa. Se ele for fecundado, que é o nosso interesse na nossa aula, ele vai chegar como um blastocisto. Vamos discutir isso? Se ele não for fecundado, será um ovócito comum que vai ser fagocitado lá no útero. Minha gente, é importante eu dizer para que ninguém se perca. Eu falei que o ovócito vive 5 dias. Viaja 5 dias, mas ele só vive 2 dias.
Então, nos 2 primeiros dias, ele é fecundável. A partir do 2º dia, ele não é mais fecundável. Se ele encontrar um espermatozoide no caminho, depois de 2 dias, ele não será fecundável. Teoricamente, então, uma mulher só seria fértil 2 dias. Os 2 dias que o ovócito dela está disponível para ser fecundado. Mas, na verdade, pode acontecer que quando o ovócito chegou na trompa, já tinha um espermatozoide, por exemplo, há 2 dias, já que o espermatozoide também vive uns 2 dias. Então, se já tinha um espermatozoide esperando há 2 dias, e vamos dizer, o período em que a mulher é fértil, que havendo uma cópula pode engravidar, é de 4 dias, os 2 dias da vida do ovócito, e se a cópula aconteceu antes de chegar ao ovócito, os 2 dias do espermatozoide. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Minha gente, antes de eu continuar a aula, deixar bem claro. Se o aluno tiver alguma pergunta, ou faça no oral, ou faça no chat. Eu estou com o chat aberto à minha direita, mas às vezes eu fico olhando tanto para a minha tela que não olho para essa tela da direita. Então, se demorar uma pergunta não respondida, podem no oral me chamar a atenção que eu olho lá para o chat. Muito bem, vamos continuar a nossa aula. Já sabemos que é viagem de 5 dias e que no 6º dia ele implanta. Está aqui o nosso querido, bem falado e amado blastocisto. E esse blastocisto tem uma cavidade blastocística, me permitam, eu vou sujá-la aqui com esse X. Esse blastocisto tem células que envolvem ele, vamos dar um nome, trofoblasto. Esse blastocisto eu desenhei aqui em amarelo, tem um nó embrionário, o embrioblasto, tudo bem? Esse trofoblasto que envolve todo o blastocisto, como vocês estão vendo, daqui a pouco na minha aula eu terei um trofoblasto por fora desse. O trofoblasto por fora, o que vai aparecer durante a aula, ele é sincicial. Você lembra? Sincício, massa citoplasmática, polinucleada. Então vai aparecer um sincício por fora. Aí eu vou chamar esse tal de sincício trofoblasto. E esse que eu apresentei a vocês aqui, que eu estou sujando aqui, eu vou chamar de citotrofoblasto. Tudo bem? Olhem, senhores, no esquema desenhado por mim, os senhores estão vendo, o número 2 seria aquela cavidade blastocística. O número 1 do meu esquema é o citotrofoblasto. O número 4 do meu esquema é o nó embrionário, ou embrioblasto. E os senhores estão vendo aqui, o sincício trofoblasto, a massa citoplasmática polinuclear. Sincício trofoblasto. Esse sincício trofoblasto se formou a partir do citotrofoblasto. Já que eu estou falando de sincício, tem que dar uma parada na aula para discutir um negócio com vocês. O sincício trofoblasto, ele é rico em lisosomas. Ele é rico, portanto, em enzimas. Lisosoma tem enzimas, é óbvio. Então, como ele tem muitos lisosomas, ele vai ter uma grande ação enzimática. Eu estou falando de enzimas proteolíticas, lipolíticas, glicolíticas, tudo bem? Então, entendam, esse blastocisto, na hora que ele tocar a mucosa interna do útero, que eu chamei de endométrio, na hora que ele tocar o endométrio, ele vai jogar as suas enzimas
ele vai erosar a mucosa. Tudo bem? Então, já dei uma função do sincício trofoblasto. Erosar a mucosa para o blastocisto poder mergulhar. Olhem esse esquema, isso não é meu, eu tirei de um livro. Os senhores estão vendo aqui. Vamos riscar? Citotrofoblasto. Nesse verde mais escuro aqui, sincício trofoblasto. Aqui, estão vendo o endométrio? O desenhista colocou glândulas gordas, cheias de secreção. O desenhista colocou vasos capilares. O desenhista colocou vasos capilares venosos, arteriais e venosos. Mas uma coisa que o desenhista não botou, que eu tenho que dizer para continuar a minha aula. Esse endométrio está edemaciado. Existe no momento, minha gente, um hormônio chamado progesterona. Se lembra do folículo ovariano que rompeu? Ele vai virar corpo lúteo, corpo amarelo, e esse corpo lúteo vai produzir progesterona. E antes disso, até a mulher já tinha uma produção de progesterona a partir do ovário. Muito bem, minha gente. Agora, essa progesterona vai agir sobre esse endométrio, edemaciando ele. Eu quero dizer, enchendo ele de água. Minha gente, se o blastocisto vai mergulhar na mucosa, se fosse uma mucosa rígida, toda colagenosa, não seria, não haveria implantação. Por isso, essa mucosa é demasiada. Nessa fase do ciclo em que o blastocisto chega, ela está bem edemaciada. Tudo bem? Vamos continuar? Senhores, aqui esse esquema é desenhado por mim e eu desenhei em azul clarinho aqui o citotrofoblasto. Aqui eu desenhei o sincício trofoblasto. Olha aqui, sincício trofoblasto. Jovens, entendo bem, no meu desenho eu não envolvi todo o blastocisto de sincício, porque esse blastocisto ainda não mergulhou totalmente na mucosa. Na hora que ele mergulhar totalmente na mucosa, ele estará totalmente envolto de sincício trofoblasto. Cavidade blastocística, mas vejam, olhem para o nó embrionário. No nó embrionário já tem lá uma cavidade. Vamos dar o nome dessa cavidade de cavidade amniótica. Tem lá essas células que eu desenhei aqui em verde, que vieram do nó embrionário. Agora essas células produzem um líquido amniótico da cavidade amniótica. Vamos dar nome a essa camada? Membrana amniótica. Querem chamar âmnios. Muito bem. Essa membrana amniótica está produzindo líquido amniótico que está enchendo a cavidade amniótica. No meu esquema também, eu desenhei aqui em vermelho, estão vendo em vermelho? Aqui, eu desenhei uma camada de células altas. Altas. Vocês vão ver depois, aqui no esquema, mas eu vou mostrar imagens reais para vocês. Essas células são altas, grandonas. Vamos dar nome a elas? Epiblasto. Tá? Vamos continuar. Sobraram algumas células ainda do nó embrionário aqui. Olhem agora. As tais células do nó embrionário que sobraram se modificaram e formaram outra camada aqui. Era epiblasto, agora essa camada é hipoblasto. Tudo bem? A primeira que eu tinha dito era epiblasto, risquei aqui. Essa segunda que está aqui é hipoblasto. Para que ninguém se perca, cavidade blastocística está aqui, cavidade amniótica está aqui, membrana amniótica, essa que eu estou sujando aqui, citotrofoblasto, esse em azul, sincício trofoblasto por fora. Tudo bem?
Alguma pergunta? Não. Minha gente, se quiserem fazer pergunta também no oral, podem fazer, tá? Façam no chat, se quiserem, ou façam no oral. Todo mundo agora, por favor, olhando para o hipoblasto. Alguém tentou perguntar, Emília? Não, não perguntou, não, não. Então, todo mundo agora olhando para o hipoblasto. Estão vendo? Notaram um detalhe das bordas do hipoblasto? Hipoblasto é isso aqui, né? Das bordas do hipoblasto estão nascendo células, estão vendo? Lá das bordas do hipoblasto estão nascendo células. Vamos, acompanhe essas células, por favor. Acompanhe, por favor. Essas células cresceram e formaram uma nova membrana. Membrana de Heuser. H-E-U com trema S-E-R. H-E-U com trema S-E-R. Membrana de Heuser. Minha gente, quando apareceu essa membrana de Heuser, formou-se uma nova cavidade. Foi forrada, e agora parem, por favor, de chamar de cavidade blastocística. Agora só chamem de cavidade vitelínica primitiva, essa que eu botei o X, que até aqui, antes de ter a membrana de Heuser, eu estava chamando de cavidade blastocística. Agora eu estou chamando de cavidade vitelínica primitiva. Por favor, não deixem de falar primitiva, porque durante a aula hoje eu vou ter uma cavidade vitelínica definitiva. Tudo bem? Jovens, eu não falei, e pequei ao não falar, que epiblasto e hipoblasto formam o embrião didérmico. Então, quando eu falar o somatório de epiblasto com hipoblasto, esses dois folhetos dérmicos, tá? Aqui vou até sujá-los aqui, marcá-los aqui. Esses dois folhetos dérmicos são o embrião didérmico, formado por dois dermas, por dois folhetos dérmicos. Tudo bem? Então, nesse meu esquema, eu agora tenho um embrião didérmico, tenho, além do embrião didérmico, eu tenho anexos embrionários. E eu tenho como anexos embrionários a cavidade vitelínica, a cavidade amniótica, a membrana amniótica, se lembram? A cavidade amniótica, tenho a membrana de Heuser, tenho o citotrofoblasto e tenho o sincícitotrofoblasto. Além do embrião didérmico, tudo o resto que eu falei são anexos ao embrião didérmico, são anexos embrionários. Então, o que é embrião didérmico nesse esquema? Epiblasto e hipoblasto. Quais são os anexos? Cavidade amniótica, cavidade vitelínica, membrana de Heuser, citotrofoblasto, sincícitotrofoblasto. Tudo bem? Alguém perdido? Alguma pergunta? Não. Olhem essa imagem. Vou voltar à anterior. Todo mundo olhou essa? Vou voltar à anterior. Na anterior, olhem membrana de Heuser e citotrofoblasto. Olhem agora a nova. Estão vendo que entre a membrana de Heuser e o citotrofoblasto está aparecendo uma nova membrana, uma membrana em marrom. Estão vendo? Sincício, cito, mesoderma extraembrionário. Esse desenho meu que apareceu em marrom é o mesoderma extraembrionário. Por favor, eu terei na aula o mesoderma intraembrionário, então não deixem de falar mesoderma extraembrionário. Cavidade
vitelínica primitiva, cavidade amniótica, embrião didérmico, membrana amniótica, o resto eu já mostrei. Olhem bem esse slide. Olhem o número 5. Vamos voltar para o slide anterior. O que será número 5 no próximo slide é isso aqui, minha gente. O mesoderma extraembrionário. Mas vejam, o conjunto embrionário cresceu muito. E o mesoderma encheu esse espaço. Agora tem muito mais mesoderma extraembrionário, concordam? Vamos ver tudo. O 1 do esquema aí, cavidade amniótica. O 2 do esquema, cavidade vitelínica primitiva. O 5 do esquema, mesoderma extraembrionário. Aqui, o que é isso? Epiblasto. O que é isso? Hipoblasto. Sincício-trofoblasto está fora. Citotrofoblasto. Alguém perdido nessa imagem? Ninguém perdido. Minha gente, desculpe, eu estou indo bem devagar. À noite, uma criança, nós podemos chegar hoje até meia-noite sem problema nenhum. Então, eu estou indo bem devagar para vocês entenderem. É muito nome e muita imagem. Tudo bem? Vamos lá. Professor, posso fazer uma pergunta? Milena, o quê? Isso. Nessa etapa, o embrião já está completamente implantado no endométrio? Já está Isso completamente. foi mais ou menos Olha, qual dia? eu vou responder a tua pergunta vendo essa imagem. Está vendo aqui? Olha, nós estamos dentro do endométrio. Olha, o epiblasto aqui, o hipoblasto aqui, aquela membrana de Reuser, olha o mesoderma extraembrionário aqui fora. Mas respondendo a tua pergunta, Milena, olha aqui, a mucosa, o resto por fora é a mucosa do útero. Olha, o epitélio da mucosa do útero vem aqui. Olha o epitélio da mucosa do útero vem aqui, tá vendo? Estou desenhando. Mas ainda não tem, quer dizer, respondendo a tua pergunta, nesse momento não está completamente evangelhado. Isso aqui ainda não epitelizou. Isso aqui ainda é um coágulo sanguíneo. Então, mas daqui a pouco vai epitelizar isso, vai formar o epitélio aí, e aí vai estar totalmente mergulhado. Então, Milena, em resposta a você, esse momento que eu estou mostrando aqui está quase todo mergulhado no endométrio. Ok, obrigada. Vamos lá, olha, também isso aqui não é esquema, é imagem real. Olha o hipoblasto, epiblasto. Cavidade vitelínica primitiva, cavidade amniótica. Aqui, aquele mesoderma extraembrionário que a gente vai discutir daqui a pouquinho melhor. Senhores, está todo mundo vendo aí, vamos entender esse esquema para não complicar? Sincício trofoblasto, aqui citotrofoblasto, cavidade amniótica eu sujei aqui, cavidade vitelínica eu sujei aqui. Mas, jovens, eu precisava conversar com vocês uma coisa. Desculpem eu cortar o assunto, porque eu preciso conversar outra coisa com vocês. Todo mundo pensando naquela tartaruga que vai lá na praia colocar os ovos. O que ela faz? Ela faz um buraco na areia, ela joga os ovos ali naquele buraco, depois com as patinhas posteriores ela fecha o buraco, tampa o buraco e vai embora. O que ela vai dar a partir de agora para aqueles ovos? Ela vai dar calor e umidade. Ela botou areia, o sol vai bater nessa areia, a água vai molhar tudo isso, ou seja, essa tartaruga, mãe, está dando para os ovinhos que ela botou lá na praia calor e umidade.
Vamos agora para a nossa galinha, que tanto nós vemos. O que faz a galinha? Ela põe o ovo, depois ela senta em cima do ovo, ela faz o choco, ela choca o ovo. O que ela está dando para o ovo? Calor e umidade. A mesma coisa que fez a tartaruga. Mas, gente, vocês não são estudantes de veterinária, vão para a aula de medicina. Nós estamos falando de embrião humano. No embrião humano, temos placenta, nós vamos trabalhar hoje com isso, cordão umbilical e concepto. Lá na tartaruguinha, lá na galinha, no ovo da galinha, no ovo da tartaruga, eu falava que lá dentro do ovo tinha vitelo nutridor, porque era esse vitelo que ia construir o pinto, que ia construir a tartaruguinha. Aqui na embriologia humana, nós não temos que colocar nessa cavidade vitelínica vitelo nutridor, minha gente. Há uma placenta, um cordão umbilical, uma mãe, um conceito. Essa mãe está dando via cordão umbilical, via placenta, ela está dando nutrientes o tempo todo. Por que guardar numa cavidade vitelínica vitelo nutridor? Então, na embriologia humana, nós temos a cavidade vitelínica, mas logo, logo ela diminui, ela para de crescer e diminui. Olhem só, vocês estão vendo aqui a cavidade vitelínica. Toda a minha conversa sobre tartaruga foi para mostrar isso. Estão vendo a cavidade vitelínica? Os senhores estão notando que tem uma parte dela que está diminuindo. Uma parte dela está saindo. Estão vendo aquilo? Minha gente, isso aqui vai ser uma perda, uma parte perdida da cavidade vitelínica. Vamos ver o próximo slide? Olha no próximo slide. Aquela parte que saiu já é um cisto vitelino, alguns chamam cisto exocelômico, tá? Esse autor está dizendo que é um resquício do saco vitelínico primitivo. Então, minha gente, a cavidade vitelínica agora não vai crescer e, pelo contrário, proporcionalmente ao embrião, ela vai diminuir de tamanho. Está claro isso agora? Vamos ver se a gente entende esse meu desenho. 3. Todo mundo olhando lá pela direita, o 3, sincisto trofoblasto. Desça um pouquinho, 4, citotrofoblasto. 1, cavidade amniótica. 2, cavidade vitelínica primitiva. Ah, não, desculpem, essa já não é a primitiva, porque já saiu o cisto exocelômico. Já saiu o cisto vitelino. Então, é o meu 7 aqui. Então, essa cavidade que era vitelínica primitiva, depois que ela perde o cisto, eu vou chamar de cavidade vitelínica. É a cavidade vitelínica definitiva. Mas ninguém diz cavidade vitelínica definitiva. As pessoas dizem cavidade vitelínica. Dizem primitiva outra e essa cavidade vitelínica. Tudo bem? Outro problema a ser visto nessa imagem. Vou voltar correndo uma imagem lá atrás. Oi. Estão vendo aqui? O mesoderma enche todo o espaço entre a membrana de Reuter e o cito, entre aqui a membrana amniótica e o cito. Tudo bem? Agora vamos voltar à imagem que eu estava dando aula agora. Estão vendo o detalhe? O conjunto cresceu, só que o mesoderma extraembrionário não conseguiu crescer a ponto de preencher tudo. Então, jovens, estão vendo? Vai restar mesoderma por dentro do citotrofoblasto, vai restar mesoderma por fora dessas duas cavidades, e esse buraco, esse espaço, esse celoma que ficou, tá? É o celoma
extraembrionário. Por favor, celoma extraembrionário, porque durante a aula eu vou ter um celoma intraembrionário. Então, esse é o celoma extraembrionário. Vamos ver essa imagem. Cavidade amniótica aqui em cima, cavidade vitelínica já não é a primitiva, já liberou o cisto exocelômico, então já é a cavidade vitelínica definitiva. Olhem aqui a membrana de Reuser, olhem aqui o citotrofoblasto. Vejam, olhem. Entre o citotrofoblasto e a membrana de Reuser, aquele mesoderma já está ficando vacuolado. Se lembram? Era o mesoderma que preenchia o espaço, depois vira aquele grande celoma extraembrionário. Então, vocês estão no meio do caminho da viagem. Vocês estão no momento que o mesoderma está todo vacuolado e depois vai formar uma grande cavidade, que é o celoma extraembrionário. Essa imagem é real, não é esquema. Cito, sincício, trofoblasto. Aqui em volta tudo o endométrio da mãe. Cavidade vitelínica já é a primitiva, o cisto já... Desculpem, já é a definitiva, o cisto já saiu. A cavidade amniótica está diminuindo. Eu vou mostrar um grande aumento agora. É a mesma imagem, grande aumento, tá? Estão vendo a cavidade vitelínica que eu tinha mostrado no último slide? Mas vejam, a cavidade amniótica, quem preparou essa lâmina? Na hora de preparar, essa é uma lâmina real, não é esquema, deu, sem querer, destruiu o envoltório da membrana amniótica. Por isso, vocês estão vendo que ela deveria ser, na verdade, vou desenhar, deveria ser assim, né? Mas arrebentaram e a cavidade amniótica murchou. Entenderam o meu esquema? Esquema não, a imagem é real. Epiblasto, olha o hipoblasto bonitinho aqui embaixo. Essa parte que prende esse conjunto todo ao cito, sincício, vamos chamar isso de pedúnculo embrionário. Eu prometo a vocês, daqui a pouco já vou chamar de cordão umbilical, mas por enquanto estou chamando de pedúnculo embrionário. Se lembram? Restos de mesoderma aqui por fora. Oi, desculpe. Restos de mesoderma aqui por fora, tá? E o pedúnculo embrionário. Minha gente, vamos ver, vamos tentar entender esse esquema. Em verde escuro, sincício trofoblasto, tudo bem? Em verde claro, citotrofoblasto. Aqui estou sujando cavidade amniótica, cavidade vitelínica. Aqui ainda é a primitiva. Está começando a se formar aqui o mesoderma extraembrionário. Mas o que eu quero mostrar nesse esquema é que no sincício tem uns vacúolos, estão vendo? Olhem para o sincício verde escuro. Tem uns vacúolos cheios de líquido, lacunas. Dentro do sincício trofoblasto tem lacunas com líquido produzido pelo sincício. Estão vendo o sangue da mãe aqui fora? Vaso da mãe aqui fora. Vamos para o próximo. Olha, para a menina que na outra hora tinha perguntado, ó, esse aqui está muito interessante. Olha aqui o epitélio do endométrio, e aqui o desenhista botou aqui coágulo de fibrina. Ainda não epitelizou tudo. Houve um pequeno sangramento e agora tem apenas um coágulo de fibrina ali. Vamos para o próximo slide. Estão vendo a diferença? Aqui, alguma daquelas lacunas com líquido produzido pelo trofoblasto, agora já tem sangue maternal, já são lacunas sangue maternais.
Vamos ver o resto. Cavidade amniótica, cavidade vitelínica. Ainda é a primitiva aqui. Olha o mesodermo extraembrionário já vacuolado. Estão vendo aquele todo vacuolado. Esse verde mais clarinho é o citotrofoblasto. Tudo bem? Ainda, para a menina que perguntou, ainda não está totalmente mergulhado. Ainda estou vendo lá um coágulo de fibrina. Já mergulhou. Agora já epitelizou, não tem mais discussão. Já está totalmente mergulhado dentro do endométrio. Cavidade vitelínica já é definitiva, né? Porque eu estou vendo aqui o cisto exocelômico, o cisto vitelino. Eu estou vendo aqui, olhem, o enorme, o maravilhoso, o lindo celoma extraembrionário. Eu estou vendo, e até os cegos vão ver aqui em volta, o mesoderma extraembrionário. Olha o mesoderma extraembrionário por dentro do cito, o que restou em volta das cavidades e o que restou por dentro do cito. Olhem as lacunas sangue-maternais, estão no meu esquema em vermelho forte ali, para vocês verem bem. A, B, C, D. Vamos começar pelo A lá em cima? Em amarelo aqui, eu não vou sujar muito para não marcar. Olhem lá, cavidade vitelínica. Olhem aqui a cavidade vitelínica. Olhem aqui a cavidade vitelínica. Olhem aqui a cavidade vitelínica. O que eu quis dizer a vocês? Queria mostrar que essa cavidade vitelínica vai diminuindo. Lá no D, lá embaixo, todo mundo olhando para a imagem D, a cavidade vitelínica já é tão pequena que já está lá nível de placenta. Jovens, peguem uma placenta. Imagina, houve um aborto espontâneo e veio uma placenta inteirinha e tal. Vocês vão ver o seguinte, numa gravidez de 3, 4 meses, você não consegue mais ver essa cavidade vitelínica, ela já foi reabsorvida. Tudo bem? Vamos continuar nossa aula. Esquerda, A, direita, B. Olhem o conjunto embrionário crescendo, se formando a placenta. Na imagem D, a placenta já está ali, né? Então já tem o concepto, cordão umbilical e a placenta. Minha gente, quando eu falar em placenta, por favor, raciocinem que esse endométrio é bem vascularizado, que esses vasos do endométrio vão irrigar a placenta. Quanto melhor forem os vasos uterinos, melhor qualificada será a placenta. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha aqui para falar de saco coriônico. O que é o saco coriônico? Vamos ver. Cavidade vitelínica, cavidade amniótica daqui em cima, pedúnculo embrionário, que eu disse que no futuro eu vou chamar até de cordão umbilical, resto de mesoderma aqui por fora, resto de mesoderma por fora. Então, gente, esse conjunto que eu acabei de apresentar a vocês, todo, é o saco coriônico. Saco coriônico. Entendam o seguinte. Quando vocês estiverem fazendo pré-natal, vocês que são quase médicos formados, falta pouquíssimo, 6 anos e pouco, e vocês serão formados, aliás, um pouco, 5 anos de alguma coisa antes de 6 anos, vejam bem, vocês vão pedir ultrassonografia. E o ultrassonografista vai dar o seguinte diagnóstico para vocês: saco coriônico normal, saco coriônico incompatível com a gestação, saco coriônico pequeno demais para o tempo de gestação, saco coriônico grande demais para o tempo de gestação, saco coriônico patológico, anormal, com embrião didérmico destruído. Então, o saco coriônico
no início da gestação, vai ser uma marcação importantíssima para nós, que vocês verão isso na ultrassonografia. Tá? Embrião didérmico. Vamos ver se você consegue entender o meu esquema. Estou sujando o epiblasto. Lá embaixo não vou sujar para não ficar marcado. Lá embaixo, em amarelo, o hipoblasto. O desenho deu um corte aqui. Se lembra? Era cavidade vitelínica por baixo. Isso aqui era a parede do saco vitelino, era aquela membrana de Reuser. Todo mundo, claro. Aqui na frente, a membrana bucofaríngea. Aqui atrás, a linha primitiva. Preciso muito da linha primitiva, minha gente. Vou usá-la hoje na aula. Então, já viram? A porção cranial do embrião é para cá, a porção caudal do embrião é para cá. E a linha primitiva está na porção caudal do embrião. A membrana bucofaríngea está na porção cranial do embrião. Senhores, eu só peguei o epiblasto. Só o epiblasto. Deixa eu sujar aqui, construir com vocês aqui o hipoblasto. Desenho o hipoblasto. Olhem o nosso epiblasto. Mas vejam, ele está fazendo uma depressão. Vamos dar um nome? Goteira neural. Esse autor está chamando de prega neural. Vamos continuar. Olhem, a goteira neural se aprofundou. Olha. A goteira neural se aprofundou mais ainda. A goteira neural fechou e formou o tubo neural. Olha o tubo neural aqui formado. Vamos começar de novo? Olha aqui na borda da prega neural tem as cristas neurais. Olhem nesse cinza aqui, crista neural. Olhem nessa imagem aqui, crista neural. Olhem nessa imagem, cristas neurais. Vamos botar mais uma imagem. Olhem só, minha gente. Da última imagem que eu tinha mostrado, essa, para essa imagem, a última que eu mostrei, aqui já tem a goteira neural, os dois estão vendo, desculpe, goteira não, já estão vendo o tubo neural. Estão vendo o tubo neural, porque a goteira neural já se fechou e já é o tubo neural. Aqui em cima, eu chamava de epiblasto, não é isso? Na hora que tem tubo neural, parem de chamar de epiblasto. A partir de agora, vocês só chamarão de ectoderma. Era epiblasto, mas porque o senhor já tem tubo neural, eu paro de chamar de epiblasto e chamo de ectoderma. E lá embaixo, vou riscar aqui, o epiblasto, quando tem tubo neural, eu chamo de, se lembra, ectoderma, agora eu vou chamar de endoderma. As cristas neurais que vocês estão vendo aqui, estão vendo que diminuiu o cristo neural aqui embaixo? Pelo seguinte, minha gente, das cristas neurais nessa região só vai restar gânglio espinhal. Tudo o resto das cristas neurais vão embora. Essas células da crista neural se espalham pelo organismo. Na aula de dente, nós vamos falar do odontoblasto, que vem da crista neural. Na aula lá de pulmão, eu vou falar de células Apud, que vem da crista neural. No rim tem células que vêm da crista neural. Em vários órgãos do organismo tem células que vêm da crista neural. Então, essas cristas neurais, daí saem células que se espalham pelo organismo. A cada aula, em cada sistema, eu vou me reportar de cristas neurais. Olhem aqui, isso no esquema, isso é uma imagem real, uma goteira, ela está meio virada, né? Uma goteira neural. Estão vendo aqui? Se alguém não viu, eu vou sujar aqui para vocês verem. A goteira neural, tá? As cristas neurais vão estar por aqui, lembram? As cristas neurais por aqui.
Olhem de novo. A goteira neural ainda não fechou, não é tubo neural. Vai fechar aqui. As cristas neurais estariam mais ou menos por aqui. Aqui já quase fechou como tubo neural. Olhem aqui embaixo o notocórdio. Minha gente, o notocórdio vai orientar, estimular o crescimento do sistema nervoso. Então, o notocórdio é muito importante. Mesoderma paraxial, mesoderma paraxial, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, olhem aqui o ectoderma lá por fora. O desenhista colocou aqui aquela crista neural e o desenhista já fechou o goteiro neural e ele chamou de tubo neural. De novo, em azul clarinho, o tubo neural, nesse verde aqui, cristas neurais, aqui fora o ectoderma. Linha primitiva. Minha gente, essa imagem não é esquema, tá? Essa imagem é uma imagem real. Então, olhem aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Juliana fez uma pergunta, desculpe, eu vou interromper a aula. Professor, qual a função do saco coriônico? Juliana, o saco coriônico é onde está o embrião didérmico. O embrião didérmico será um embrião tridérmico, será um embrião que nós vamos trabalhar na aula hoje. Então, o saco coriônico é o lugar onde abriga a cavidade amniótica. Se lembra? Vamos dar uma corrida lá rápida. Está aqui o saco coriônico. Então, o saco coriônico abriga a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica e abriga o embrião didérmico. Tá? Então, qual a função do saco coriônico? Ele é o envoltório, dizer assim, do embrião didérmico. Nele está contido o embrião didérmico. O resto que não é o saco coriônico são anexos embrionários, cito, sincício, celômetro embrionário, mas o que me importa é o saco coriônico que vai estar dentro dele o nosso querido embrião. Eu estava parado nessa imagem. Linha primitiva. Se lembram? Lá no início da aula eu mostrei aquele embrião, pulsão cranial, e na caudal eu mostrei para vocês a linha primitiva. Vou sujar aqui ectoderma. Vou sujar aqui endoderma. E aqui, muito bem marcada, a linha primitiva. Senhores, estamos com 50 minutos de aula. Vamos dar uma parada. E antes de dar a parada, eu vou esperar para ver se tem alguma pergunta no oral. Se não tem nenhuma pergunta, jovem, aproveitem esse tempo para dar aquela lavagem nos neurônios de vocês. Estão muito sujos de embriologia. Deem um polimento nos neurônios. Esvaziem a bexiga, tomem um cafezinho e nos encontramos dentro de 10 minutos. Daqui a 10 minutos, com vocês, sem vocês, ou apesar de vocês, eu continuo a aula. Deixa eu tirar meu som e minha imagem.
Voltamos, minha gente. Tivemos o nosso pequeno descanso, eu de voz e vocês de ouvido. Vamos então começar a nossa aula. Se lembra, eu tinha mostrado linha primitiva, não era isso aqui? Linha primitiva. Vamos lá? Então está aqui, cavidade amniótica dobrando para cá, cavidade amniótica dobrando desse lado, e a linha primitiva muito bem marcada aqui no meio. É claro, aqui em cima está epiblasto, aqui embaixo o hipoblasto. Quando tiver tubo neural, eu vou chamar até de ectoderma e endoderma. Mas, por enquanto, ainda não se formou o tubo neural, eu estou chamando de epiblasto e hipoblasto. Tudo bem? Tudo bem. Estão vendo a linha primitiva? Estão notando que embaixo da linha primitiva estão saindo células em vermelho? O desenhista quis dizer que embaixo da linha primitiva nascem células. Esse esquema está ótimo. Esse esquema está ótimo. Estão vendo aqui? Placa cloacal, membrana ou placa bucofaríngea. Estão vendo a linha primitiva aqui? Estão vendo que da linha, o desenhista foi muito feliz, ele fez um pontilhado, da linha primitiva saem células que separam o epiblasto do hipoblasto, ou se já tiver tubo neural, separam o ectoderma do endoderma. Senhores, eu acabei de formar células entre o ectoderma e o endoderma, e eu acabei de mostrar para vocês o mesoderma dentro do embrião, o mesoderma intraembrionário. Nós já tivemos na nossa aula hoje o mesoderma extraembrionário. Tudo bem? Eu faço questão que os senhores olhem para esse slide, olhem para a membrana bucofaríngea, e essa seta está mostrando que na frente da membrana bucofaríngea também se forma mesoderma. A membrana bucofaríngea, a membrana cloacal, são dois lugares onde não se forma mesoderma. Na membrana bucofaríngea, na membrana cloacal, ecto e endoderma continuam colados. No resto tudo, o ectoderma e o endoderma foram separados pelo mesoderma. E faço questão de dizer a vocês que na frente da membrana bucofaríngea, essa área aqui na frente da membrana bucofaríngea, que lá no final da minha aula hoje eu estarei chamando de área cardiogênica, tá? Aqui, no futuro da nossa aula, se formará o coração. Vamos seguir? O desenhista agora cortou isso. Membrana bucofaríngea aqui, membrana cloacal aqui, aquela área que eu já disse que no futuro eu vou chamar de área cardiogênica. Mas vejam, nesse vermelho, aqui ele chamou de endoderma, aqui ele chamou de ectoderma, e no meio tem o mesoderma. Vamos aqui para o meio, olha aqui. Olha o mesoderma entre o ecto e o endoderma, o mesoderma. Esse mesoderma agora vamos dividir em 3 porções. Mesoderma paraxial, estou sujando ele aqui. Mesoderma intermediário, estou sujando ele aqui. E o mesoderma lateral, que vai se delaminar, que vai se dividir em 2 lâminas. Tem uma pergunta aqui, vou parar um pouquinho, desculpem. Flávia perguntando. O MUR separa por semanas da gestação. As fases que o senhor está explicando hoje são referentes a quais semanas? Hoje eu vou trabalhar com a segunda e a terceira semana e vou até um pouco mais na frente, porque eu vou fechar o embrião hoje, tá? Respondendo isso a Flávia. Mas voltando à nossa aula. Olhem aqui o mesoderma paraxial, olhem aqui o mesoderma intermediário
E olhem delaminando aqui, formando duas lâminas, o mesoderma lateral. Minha gente, o mesoderma lateral com o ectoderma, esses dois juntos, vamos dar nome a isso? Somatopleura. O mesoderma lateral com o endoderma, vamos chamar de esplanchnopleura, tudo bem? Entre a somatopleura e a esplanchnopleura, aqui é o celoma intraembrionário. Por favor, ninguém esquecer que na aula eu falei no celoma extraembrionário. Esse aqui é o celoma intraembrionário. Façam sozinhos A, B, C, D, é a formação do tubo neural e das cristas neurais. Vamos ver apenas o slide da direita, a imagem da direita. Mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. Ele mais ecto forma somatopleura, mesoderma lateral mais endo forma esplanchnopleura. Mesoderma paraxial, acabei de perder meu mouse, cadê meu mouse? Aqui. Olhem aqui, mesoderma paraxial, mesoderma intermediário, ecto mais meso, somatopleura, meso mais endo, esplanchnopleura. Minha gente, o mesodermo paraxial vai dar somitos, vai se dividir em somitos. Eu só volto a falar dos somitos na aula de embriologia das extremidades. Tudo bem? O mesoderma intermediário, está ele aqui, vai dar urinário. Eu só volto a falar de mesoderma intermediário na aula de urinário. Agora, hoje eu vou usar a somatopleura, hoje eu vou usar a esplanchnopleura, hoje eu vou usar o celoma intraembrionário. Mesoderma paraxial, intermediário, somatopleura, esplanchnopleura. Por que eu trouxe mais esse slide? Esse slide mostra que o embrião está se dobrando. Estão vendo aqui? A cavidade amniótica está dobrando o embrião. O embrião está se dobrando o embrião. Tá? Tubo neural já fechado, estão vendo? Olha os gânglios paravertebrais, olha o ectoderma aqui fora. Essa imagem está bonita, é real, não é esquema. Olhem aqui o tubo neural. Olhem o notocórdio, tá? Olhem aqui o mesoderma paraxial, mesoderma intermediário. Essa imagem está muito interessante. Não sei se eu consigo botar outra cor. Agora eu vou precisar de outra cor do marca-texto. Talvez em verde eu consiga ver melhor. Então vejo aqui, não marquei, por alguma razão não marcou. Mas vejam bem, olhem aqui no meu esquema, aliás, no esquema, isso é uma imagem real, vocês estão vendo o tubo neural fechado. Olhem do lado do tubo neural de um lado e de outro, o mesoderma paraaxial. O mesoderma paraaxial aqui. Olhem o tubo neural, está lindo essa imagem. E olhem do lado do tubo neural, o mesoderma paraxial de um lado, o mesoderma paraxial do outro lado. Por que eu trouxe essa imagem? Minha gente, o mesoderma paraxial vai se fragmentar em somitos, crânio caudalmente. Ou seja, ele é todo indiviso. Depois ele começa a se dividir, sempre do crânio para a cauda. Os últimos a se dividir vai ser o mesoderma paraxial da cauda. Os primeiros a se dividir, os primeiros somitos a se formar a partir do mesoderma paraxial será os craniais. Todo mundo olhando essa imagem? Vamos lá, deixa eu ver. Goteira neural, estão vendo o que é goteira neural? Oi, passei o slide, vão voltar. Esse
Eu tirei o marca-texto. Tá. Então, ecto mais meso, somatopleura. Aqui, endo mais meso, esplanquinopleura. Se lembra do notocórdio? Em amarelo, endoderma. Nesse cinza azulado aqui, ectoderma. Estão vendo que agora esse embrião está se dobrando lateralmente? Ele está se dobrando para cá, está se dobrando. Olha a goteira neural, daqui a pouco vai ser até tubo neural. Ecto mais meso, somatopleura. Meso, em vermelho, mais endo, esplanquinopleura. Tudo bem? Vamos seguir? Minha gente, crânio, cauda lá embaixo. Estão vendo? Eu tinha dito a vocês que o tubo neural se fechava, mas eu deixei de dizer o mais importante, que ele se fecha apenas no início, no meio, no centro. Só aqui que ele está se fechando. Estão vendo aqui somitos? Vamos ver a próxima imagem para vocês entenderem o que está vendo essa imagem? A porção cranial não fechou, a porção caudal não fechou, mas aqui no meio já fechou. Vamos seguir. A imagem da esquerda, só olhem da esquerda, no meio está se fechando. Venham para a imagem da direita agora, por favor. E olhem aqui, minha gente, o tubo neural já fechado. Estão vendo os somitos aqui? Eu já consigo ver todos os somitos aqui. O tubo neural já se fechou todo, não, quase todo. Falta fechar aqui em cima, que é o neuroporo anterior ainda aberto. Falta fechar aqui embaixo, que é o neuroporo posterior ainda aberto. Estão vendo aí? Quase totalmente fechado o tubo neural. Só tem aberto lá em cima o neuroporo anterior e lá embaixo o neuroporo posterior. Vocês vão ver criança hoje que não fechou o neuroporo anterior. Vocês vão ver criança hoje que não fechou o neuroporo posterior. O tubo neural se fecha. Olhem, por favor, só olhem para a imagem da esquerda, só a esquerda. Vocês estão vendo lá em cima, o tubo neural se fechou, mas formou aqui um espaço cheio de líquido. Venham agora para a imagem da direita. Eu agora estou lá no final da coluna. Estou lá na cauda equina da anatomia de vocês. Lá no finalzinho. E olhem, também formado uma patologia aqui. É isso que vocês estão vendo aqui. Olhem essa criança esquerda, esquematizada à direita. Ela tem uma encefalocele. Olhem a imagem da direita que vocês vão entender. Estão vendo do tubo nervoso, do encéfalo, saiu como se fosse um cisto, que a gente chama encefalocele. E esse paciente, às vezes, é só líquido aqui dentro. Mas, como nesse esquema está mostrando, tem também tecido nervoso. Ou seja, parte do encéfalo veio parar aqui nesse cisto. Claro que tem um dano cerebral para essa criança. Imagem da esquerda. Vamos chamar aquilo de espinha bífida. Estão vendo lá a espinha bífida? Veja se tem alguma pergunta. Não. Na imagem da esquerda, voltando a falar, espinha bífida. Estão vendo aquela criança, o neuroporo posterior dela não se fechou, está aberto. Muitas vezes, porque não se fecha o neuroporo posterior, filetes nervosos que iriam lá para o ânus ou que iriam lá para o esfíncter urinário não se formam.
E essas crianças vão ter esfíncter urinário, esfíncter retal, sem funcionar, imagine urina, fezes saindo. A imagem direita, anencéfalo. O anencéfalo é uma patologia muito agressiva, né? É uma patologia em que falta o encéfalo, ou pelo menos falta grande parte do encéfalo. Essa criança normalmente é um natimorto. Eu já tive o desprazer num parto que eu fiz. Quando você faz um parto em hospital público, que a mulher não fez pré-natal nenhum, né? Ela vem pela primeira vez na hora do parto no hospital, chegou anencéfalo que você não pesquisou, não viu, né? E eu tive uma vez o desprazer de ter um anencéfalo, fazer um parto do anencéfalo que demorou 8 horas para parar o coraçãozinho dele. 8 horas. E eu digo que foi um desprazer, porque o pai queria ver, e eu forcei para o pai, no primeiro momento, não ver. Eu queria sair da sala de parto para conversar com ele antes, mas ele estava tão ansioso que ele empurrou o porteiro, ele empurrou a enfermeira, entrou na sala à força, que ele queria ver a criança, e a cena foi horrível, porque ele entrou na sala tão agitado que ele me empurrou, e quando ele me agrediu, me empurrando, foi agressivo comigo, mas quando ele viu a criança, coitado, que viu que era anencéfalo, ele teve o inverso, né? Ele se abraçou comigo, coitadinho, para chorar. Deve ser, para um pai, uma imagem terrível de ver um anencéfalo. Por isso que eu queria prepará-lo antes de mostrar, mas não deu. Ele quis entrar à força. Anencéfalo. O anencéfalo, vocês jovens, com certeza, nos últimos 2, 3, 4 anos, não mais que isso, vocês viram aí as brigas judiciais. Alguns juízes não queriam e outros juízes aceitaram, autorizaram o parto prematuro, o abortamento provocado dessas crianças, provadamente anencéfalo, para que eles não chegassem ao momento do parto, já que não há nenhuma possibilidade de vida, né? Esse que eu vi, que durou 8 horas, provavelmente ele tinha um resquício do centro cardiorrespiratório. Por isso, aquele resquício de centro cardiorrespiratório permitiu que ele batesse aquele coraçãozinho por 8 horas. Mas isso não é normal. Se vocês conversarem com qualquer obstetra, a experiência dele sempre é que nasce morto ou morre ao nascer. Somitos, né? Mesoderma intermediário, somatopleura, splanquinopleura, celoma intraembrionário. Vamos continuar? Senhores, eu passei uma imagem que não me interessa. Vamos pegar um embrião crânio-caudal? Vamos ver se nós estamos localizados. Membrana bucofaríngea. Se lembra que eu disse que à frente da membrana bucofaríngea tinha área cardiogênica? Membrana cloacal aqui atrás, tudo bem? Agora comecem a imaginar esse embrião dobrando. Comecem a imaginar esse embrião dobrando. Vem para a imagem do meio. Ele continua dobrando, minha gente. Ele está dobrando. A cavidade amniótica está crescendo. Vamos lá? Membrana bucofaríngea, membrana cloacal, área cardiogênica. Estão vendo? À frente da membrana bucofaríngea, área cardiogênica. Vem para a imagem de baixo agora. Todo mundo olhando a imagem de baixo. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal, área cardiogênica. Vamos seguir? A imagem só de cima, por favor. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal, área cardiogênica. A imagem de baixo. Área cardiogênica, membrana bucofaríngea, membrana cloacal.
Eu vou chamar a membrana bucofaríngea de boca daqui a pouco. Vai se abrir, vocês vão ver se abrir daqui a pouquinho, e será boca. Aqui eu vou usar na aula de digestivo para mostrar a vocês o ânus. Na aula de genital eu vou mostrar a genitália externa a partir da placa cloacal. Jovens, façam uma viagem. Saiam da membrana bucofaríngea, vem viajando por aqui, todo mundo viajando por aqui, todo mundo viajando. Chegamos à placa cloacal. Tudo bem? Essa parte até aqui eu vou chamar de tubo digestivo anterior. Desse ponto até esse ponto eu vou chamar de tubo digestivo médio. E aqui eu vou chamar de tubo digestivo posterior. Vamos ver de novo isso com outras imagens? Membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Carlos Eduardo. Ah, não. O Carlos Eduardo avisando que ele assistiu a aula no período da manhã. Se ele não deu frequência agora, alguém, por favor, se ele foi embora, dê frequência do Carlos Eduardo Vidal, por favor. Alguém faça isso. Ao final da aula. Não agora, não. Ao final da aula nós vamos dar frequência. Então, olhem aqui, membrana bucofaríngea, a cavidade amniótica aqui em cima, a cavidade vitelínica aqui embaixo. A, B, C, D. Acompanhe. Vamos pular. Todo mundo, esquerda, em cima. A cavidade amniótica está aqui em cima. A cavidade vitelínica está aqui embaixo. Todo mundo vem para o B. Estão vendo que a cavidade amniótica está dobrando o embrião? Estão vendo isso? Venham para o C. Olhem a cavidade amniótica está dobrando mais o embrião. Venham para o D. A cavidade amniótica dobrou o embrião. Vamos ver a cavidade vitelínica? Olha ela aqui. Olha ela aqui já sendo estrangulada ali no meio. Olhem ela aqui, minha gente. Olhem ela aqui. Sobrou o saco vitelino e um conduto, um tubo que ficou aqui. Alguns chamam de conduto ônfalo-mesentérico, outros chamam de conduto vitelino. Tudo bem? Aqui, por favor, membrana bucofaríngea. Aqui, membrana cloacal. E da membrana bucofaríngea até a membrana cloacal, tubo digestivo. Essa imagem é para mostrar o seguinte. O tubo digestivo anterior, médio, posterior. É do tubo digestivo anterior que sai o conduto vitelino até a cavidade vitelina. O desenhista, eu quis trazer esse desenho porque ele foi muito feliz aqui. Ele pegou, ele esquematizou, mas a cavidade vitelina, ele passou uma faca e deu um corte aqui, para vocês terem essa noção que a cavidade, estão vendo? Se você entrar por aqui, você chega lá dentro da cavidade. Então, é uma cavidade vitelínica, por isso o autor fez esse esquema aí tão gostoso de ver. Façam essa sequência agora, por favor. Todo mundo aqui no ar. Cavidade membrana bucofaríngea, membrana cloacal, membrana bucofaríngea, membrana cloacal, área cardiogênica aqui, área cardiogênica aqui. Vamos para a próxima imagem? Área cardiogênica aqui, tubo digestivo anterior, tubo digestivo médio, tubo digestivo posterior. Olhem do tubo digestivo médio saindo o conduto ônfalo-mesentérico ou conduto vitelino, vindo até a cavidade vitelínica. Todo mundo na imagem D, nem precisaria mostrar, membrana bucofaríngea aqui, membrana cloacal aqui, tubo digestivo anterior, médio, posterior. Conduto ônfalo-mesentérico, saco vitelino. Senhores, os senhores estão olhando agora, todo mundo olhando agora, a membrana bucofaríngea.
antes dela se abrir, ela se fragmenta. Estão vendo? Faltando pedaços dela. Ela está quebrando toda. Essa é a grande verdade. A membrana bucofaríngea, se alguém está perdido nesse meu esquema, é isso aqui. Oi, meu desenho ficou horrível. Então, essa membrana bucofaríngea está se destruindo toda. Vendo o embrião de lado, membrana bucofaríngea aqui. Olha a boca do embrião, a cavidade oral toda aqui. Se eu continuar, eu já cheguei no esôfago aqui. Encéfalo, olha a membrana bucofaríngea e o início da cavidade digestiva aqui. Claro, a área cardiogênica, coração, aqui. Posso passar a imagem? Olhem aí, em cima, A. Todo mundo olhando a imagem A. Cavidade amniótica, cavidade vitelínica. Todo mundo vem para a imagem B. Já tem até goteira neural aqui, ó. Cavidade amniótica, cavidade vitelínica, mesoderma paraxial, intermediário aqui pelo meio, intermediário, e o lateral, somatopleura, splanquinopleura. Venho para a imagem C. Venho para a imagem C, olha aqui em cima, cavidade amniótica, cavidade vitelínica, somatopleura, splanquinopleura. Vamos para a imagem D, somatopleura, splanquinopleura. Eu vou voltar na imagem anterior, hein, minha gente? Somatopleura de um lado, somatopleura do outro. Vamos voltar à imagem anterior? Somatopleura de um lado, somatopleura do outro lado. Splanquinopleura aqui, splanquinopleura aqui. Vamos agora seguir. Olhem, a splanquinopleura de um lado com o outro fechou e formou o tubo digestivo. A somatopleura de um lado com a somatopleura do outro formou a parede anterior do abdômen. Se eu subir um pouco, vou chamar isso de parede anterior do tórax. Mas eu estou mostrando lá embaixo, parede anterior do abdômen. E vejam, isso aqui, minha gente, é o celoma extraembrionário. Olhem essa imagem. Vamos ver se a gente consegue. Essa imagem real, eu tirei isso de uma sequência do professor Moore, uma imagem muito boa. Olhem aqui. Estão vendo o tubo neural aqui? O tubo neural aqui, já se fechando. Já fechado, ele já está fechado. E eu estou vendo somitos aqui, né? Dá para ver somitos muito bonitinhos aqui. Olha o neuroporo anterior ainda aberto. Olha o neuroporo posterior ainda aberto. Minha gente, tudo isso vocês vão ver é uma sequência do professor Moore de embriões humanos. Tá? Então, olhem lá, a face do embrião estaria mais ou menos por aqui. Isso vai ser no futuro a face do embrião. Aqui o cordão umbilical cortado. Olhem o embrião já com a cauda dele. Nós temos nosso momento na embriologia de cauda. Olhem os somitos, estão vendo os somitos? Vamos voltar de imagem? Guardem bem essa imagem, tudo bem? Vamos para a próxima. Olhe a face do embrião, já a face daqui já muito mais organizada. Eu já vejo até o olho em formação aqui, eu já vejo ouvido em formação aqui. Olhem, já aparece o membro superior, o inferior ainda não está aparecendo, não. Olhem a cauda cada vez diminuindo mais. Olhem os somitos caudais. Minha gente, eu agora já consigo ver o membro superior, consigo ver o membro inferior, a cauda mais fininha ainda, menorzinha. Olha a face bonitona já lá. Aqui vai se formar o olho. Minha gente, a partir de agora, guardem o seguinte.
o membro superior está com uma semana na frente do membro inferior. Então, tudo que eu falar para o membro superior, por favor, repitam uma semana depois para o membro inferior. Tudo bem? Sempre com uma semana de atraso, o que eu disser para o membro superior, vocês dizem uma semana depois no membro inferior. Tá? Então, olha aqui o membro superior, já mais evoluído, o membro inferior menos evoluído, a cauda cada vez menor, olha a área cardiogênica, olha aqui o abdômen do embrião, olha a face já se formando. Comparem, por favor, as duas imagens. Comparem. E comparem o membro superior com o membro inferior. Se alguém não está vendo, membro superior é isso, membro inferior é isso. Tá? Então, estamos conversados, ninguém vai esquecer que o membro superior está sempre, na embriologia, uma semana à frente do membro inferior. Olhe na área cardiogênica, abdômen do embrião, aqui o coto do cordão umbilical, a cauda cada vez menor, mais fininha. Comparem agora, por favor, membro superior com membro inferior. Dá bem para ver que o membro superior já está até querendo formar a mão, enquanto o membro inferior é apenas um cotoco lá. Olhe, já eu consigo ver o olho aqui. O ouvido vai estar mais ou menos por aqui, não dá para ver direito. Comparem, por favor, membro superior com o inferior. O membro superior já tem a placa de mão. Olhando com um pouquinho de boa vontade, você já vê que até já tem uns raios aqui que no futuro vão separar os dedos aqui. O membro inferior não, o membro inferior ainda está naquela... Era placa de mão, aqui é placa de pé. Mas ainda não tem nada de formação de dedos, claro, está com uma semana na frente. O olho está lindíssimo aqui já, né? Está vendo o olho? A face cada vez mais qualificada. Olha o membro superior já com dedos, o membro inferior, coitadinho, com atraso de uma semana. Olhem aqui o ouvido já se formando. Olhem aqui o abdômen. Estamos evoluindo, minha gente, estamos evoluindo. Olhem agora no pé, vocês já até conseguem ver dedos, só que os dedos da mão estão mais avançados. Claro, uma semana na frente, os dedos da mão já estão mais longos, já estão mais produzidos, enquanto no membro inferior não estão bem produzidos. Olhem o olho, olhem a orelha aqui, dá para ver, o olho bonitão aqui. Jovem, eu cheguei e vou dar uma parada da minha aula para discutir com vocês nesse embrião. Se a tua paciente tivesse abortado espontaneamente esse embrião, ela diria para você que era um feto de 1 mês e meio. Por que ela diz isso? Porque ela raciocina com atraso menstrual. Tem 1 mês e meio de atraso menstrual, para ela tem 1 mês e meio de gestação. Mas você, que é um médico quase formado, você sabe que não é isso. Você sabe que você vai ter que botar aqueles 15 dias desde a fecundação. Então, esse embrião não é de 1 mês e meio. Esse embrião é de 2 meses. Né? 1 mês e meio de atraso menstrual, mais meio mês desde a fecundação. Por que eu estou forçando a barra de falar isso? Eu vou dizer agora uma coisa muito antipática, vocês não vão gostar da minha frase. Mas é nesse momento que aquelas infelizes fazem o aborto. É mais ou menos com esse atraso de 1 mês e meio que aquelas mulheres pobres coitadas, não vamos chamar de infelizes, não, aquelas pobres coitadas, elas fazem o aborto, aquelas que vão fazer aborto. Minha gente, nesse 1 mês e meio de atraso menstrual para elas, de 2 meses de gravidez, para o nosso raciocínio médico, essa criança já chupa o dedo, ele já põe o polegar na boca e chupa. Se você põe um som grave,
do lado desse abdômen dessa criança, ela já faz um movimento agressivo. Se você põe um daqueles barulhos bem fortes, se você põe uma música calminha, ele relaxa. Já tem até uma genitália que você vê um pouco da genitália. Ele já tem sensibilidade, minha gente. Eu estou dizendo isso para mostrar a vocês que é nesse momento que ele já tem sensibilidade, que ele já chupa o dedinho, que ele já sente barulho, que ele já sente dor, que elas, infelizes, fazem o abortamento. Minha gente, isso aqui eu tirei do livro do mexicano, amigo meu. Ele tem um serviço de embriologia maravilhoso, eu tive o prazer de visitar. E é o embrião naquela faixa, mais ou menos, de 2 meses de gestação. Aqui o embrião de 18 semanas. Estão vendo aí, embrião de 18 semanas. Estão vendo placenta, cordão umbilical. Um embrião de 7 meses. Minha gente, quando eu comecei a dar aula, era um recém-formado, lá nos anos 68, 69, vocês veem que eu tenho uns 4 ou 5 anos mais de idade que vocês, mas naquela época eu dizia, porque não estava escrito no livro, é o que eu dizia, que embrião com menos de 7 meses não tinha viabilidade. Nasceu com menos de 7 meses, não é viável, está perdido. Minha gente, aquela minha frase do passado hoje é uma absoluta mentira, né? Minha gente, eu já vi trabalhos publicados lindíssimos de embrião de 5 meses no abortamento espontâneo, no embrião de 5 meses, levado para um bom berçário, chegou ao termo e daqui a pouco era uma criança linda e maravilhosa. Então, hoje em dia já estão com 5 meses. Claro que eu estou falando de um bom berçário, de um bom CTI neonatal, falando melhor falado, né? Um bom CTI neonatal. Crianças com 5 meses, tem várias, não é uma não, tem várias histórias de crianças que chegam normaisinha à vida, à pediatria normal. Aqui uma imagem do embrião, do feto, dentro do útero com placenta. Esse eu tirei, é de um livro italiano, ele fez uma cirurgia para tirar esse tumor e tirou junto o concepto e a placenta. Aqui uma ultrassonografia, vocês vão trabalhar muito com isso quando médicos. Todo mundo vai dizer que o Dr. Cortes trouxe uma imagem bonita, com foco à direita, e trouxe uma imagem mal feita, horrível, à esquerda. Olhem para a imagem esquerda com carinho agora, vocês vão ver que é a cara de uma criança. Minha gente, isso aí é uma ultrassonografia. A criança da direita acabou de nascer. A criança da esquerda vai nascer daqui a 3 meses. Né? Ela está no útero. Essa é uma imagem linda de uma ultrassonografia que você vê. Senhores, eu vou parar agora para nós conversarmos, perguntarmos. Não temos tempo, estou terminando a aula bem rápido, então vamos perguntar, por favor, no oral, todo mundo perguntando. Ninguém tem pergunta? Emília, fala, Emília. Ou não, é o rapaz lá. Levantou a mão, pode perguntar ao rapaz lá. Não, ele não levantou a mão. Vamos lá, quem vai... Pergunte, por favor. Uma dúvida que eu tenho, não sei se eu estou correto nessa minha dúvida. Quando o ovócito é da aula já anterior, não seria dessa aula, que eu fiquei muito em dúvida quando eu estava revisando.
Quando o ovócito sai do folículo e a trompa capta esse ovócito, ele tem uma corona radiada junto com a membrana pelúcida, correto? Claro, lógico, lógico. E aí, uma das funções, e aí eu não sei se eu estou correto nisso, uma das funções da corona radiada seria a proteção do ovócito Claro, contra as células de defesa, claro. certo? Porque esse ovócito vai viajar por uma trompa onde tem macrófagos. Esse ovócito tem a metade do número de cromossomos da espécie. Portanto, algum macrófago que esteja passeando pela trompa, e tem muitos passeando pela trompa, vão encontrar, se não tivesse uma corona radiata criando um ambiente de microproteção, esse ovócito, coitadinho, seria destruído. Tá? Então, entenda bem, o ovócito sai protegido, claro, pela membrana pelúcida, mas sai protegido por fora pela corona radiata. Aí a minha questão seria o seguinte: quando há fecundação do espermatozoide, que há essa quebra da membrana, da corona radiada e a mudança, né, do estado da membrana pelúcida, como que o corpo não ataca a mórula nessa situação? Que aí já fecundou e todo esse processo, e aí a quebra da corona radiada. Aí, filho, veja bem. Primeiro, tem um momento que você tem a membrana pelúcida sólida, tá? Depois da fecundação, né? A membrana pelúcida fica sólida. E esse ovo, daqui a pouquinho eu vou chamar de mórula, daqui a pouquinho eu vou chamar de blastocisto, esse conjunto viaja pela trompa ainda acobertado por uma membrana pelúcida sólida. Daqui a pouco, então, essa membrana pelúcida sólida se degrada e agora já é mórula, agora já é blastocisto, viaja, no final da viagem da trompa, chega ao útero. Minha gente, aí não, você está falando de um conjunto celular muito grande. Você não está falando de um ovócito. Você está falando de um blastocisto com 200 e tantas células, né? É um conjunto muito grande. E esse conjunto, se encontrar algum macrófago no caminho, não terá problema. Eu me preocupei com problemas quando era uma célulazinha só, um ovócitozinho só. Agora não, é um conjunto embrionário, é um senhor enorme, maravilhoso blastocisto, que algum macrófago que esteja na trompa, o útero tem macrófago, algum macrófago do útero não vai ter problema. Não vai ter problema, peraí. Se essa mulher tiver com uma baita de uma inflexão na trompa, se essa mulher tiver com uma endometrite, uma baita de inflamação do endométrio, haverá tanta macrofagia que vai macrofagiar o blastocisto. Aquela mulher com uma infecção da trompa, aquela mulher com uma baita, enorme infecção do útero, ela vai ter tanto macrófago que ela vai destruir o seu concepto. Ela não vai conseguir que o blastocisto bonitinho se implante no útero, não. Enquanto ele estiver se implantando, antes de se implantar, ele vai ser destruído, porque a tua paciente está com uma baita de uma infecção tubária na trompa, está com uma baita de uma infecção endometrial e os macrófagos vão destruir. Mas na nossa aula, é uma aula de fecundação, tal, não tem tanto macrófago, né? Não tem uma infecção, e a nossa trompa está limpinha, bonitinha. Tem os macrófagozinhos, tal, mas é diferente do que eu falei na baita infecção. Entendi, professor. Obrigado. Alguém quer fazer pergunta? Vamos lá, minha gente. Não temos pressa. Tem uma aluna que disse o seguinte: Flávia, eu achei um vídeo bem interessante em relação à matéria da aula passada, com tudo que o professor falou. Tem muita. Você tem muito vídeo daquela fase inicial de fecundação, muito, muito vídeo. Eu não pude botar na minha aula os vídeos, porque a aula já era tão grande, se eu ainda botasse um vídeo, ia ficar uma aula enorme. Mas procurem, vocês vão ver.
essa aula mesmo de dérmico e tridérmico tem muitos vídeos bonitos também. Vamos procurar. Flávio, e esse sobre ação fagocitária? Ação fagocitária você vê, mas não no útero. Eu nunca vi nenhum vídeo mostrando os fagócitos funcionando no útero. Isso não vi, não. Mas a gente sabe que quando tem um processo inflamatório, vem células sanguíneas, macrófagos, né? Que saem destruindo tudo. Por exemplo, se for na trompa, por exemplo, se for no útero, vão destruir até aquele ovócito ainda, ou vão com corona radiata e tudo. Eu estou falando de uma baita infecção, muito macrófago, muita célula macrofágica, claro, vão destruir tudo que tiver ali. Tá? Por isso que mulheres com infecções tubárias crônicas, com infecções uterinas crônicas, ficam num processo de esterilidade, enquanto não conseguem resolver aquilo. Porque já começa que os pobres coitados dos espermatozoides já vão ser destruídos. E os ovócitos vão ser destruídos, os blastocistos e tudo que vier. Perguntas? Estou continuando esperando perguntas. Tem aqui, eu não vi, da Letícia. Eu também tenho uma dúvida da aula passada. O ovócito fecundado pode ser chamado de óvulo? Vamos lá, Letícia. Esse foi um momento importante lá da aula para a gente relembrar. Cai na trompa ovócito. Quando o espermatozoide toca na membrana pelúcida, aí o espermatozoide atravessa a membrana pelúcida, toca na membrana do ovócito. Quando o espermatozoide e o ovócito se tocam, há um momento, estou falando do momento elétrico, uma despolarização da membrana. Nesse momento elétrico, libera-se o segundo glóbulo polar. Quando libera o segundo glóbulo polar, por favor, parem de chamar de ovócito. Chamem de óvulo. Mas daqui a pouquinho entra o núcleo do espermatozoide, que eu agora vou chamar de pronúcleo masculino. Quando entra o núcleo do espermatozoide, eu paro de chamar de óvulo, chamo de ovo. Tudo bem? Espero que a menina tenha entendido. Olhem, aqui no chat, quem não olhou o chat, olha, a Flávia colocou aqui no chat como vocês encontram no YouTube aquele material que nós falamos sobre a parte inicial lá da aula anterior. Tá? Ela botou aí no chat, vejam no chat, copiem isso. Vale a pena ver esse material do YouTube. E aí, minha gente, vamos lá? Perguntas. Então, enquanto vocês pensam mais novas perguntas, eu só perguntem agora no oral, só no oral, para que no chat vocês comecem a colocar a frequência. Não precisa número, só o nome inteiro de vocês. Só põe o número, se houver 2 nomes completos, iguaizinhos, aí coloquem número. Mas enquanto o pessoal está colocando a frequência, vocês vão perguntando no oral. Perguntas, vamos lá, perguntas no oral aí. Quando há pouca pergunta é porque ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Professor, eu acho que deu para acompanhar a aula direitinho, sim. Obrigado, Juliana. Juliana, você vai ver o seguinte, essa aula tem muita nómina, né? Então, com certeza uma aula que vocês têm que ir para o AVA pegar. Eu hoje à noite eu coloco no YouTube e demoro. O YouTube é terrível.
eu acho que só amanhã eu vou botar no AVA, tá? Lá amanhã de tarde que está entrando no AVA. Aí, como alguns alunos vão me pedir, eu já sei, antes de pedirem, eu vou colocar também em PDF os slides. Então, eu vou botar a aula no AVA e vou botar os slides em PDF no AVA também, tá? Amanhã. Não deixem de rever a aula, não, porque é revendo a aula que vocês vão ver. A nômina é muito grande. Vocês viram que foram muitos passos que eu dei nessa aula. Então, facilmente, é uma aula que alguns alunos quase fazem convulsão, tá? Alguns têm alguns danos cerebrais, tá? Porque é uma aula realmente muito complicada. Mas vamos lá, perguntas? Jovens, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos ver se tem mais frequência. Tem, não vou parar não, porque tem muita frequência ainda. Se tiver alguém dormindo aí, por favor, acordem ele, deem um tapa nele, acordem para ele colocar frequência. Parece que a Flávia quer perguntar, Flávia. Professor, eu tive uma dúvida em relação à aula passada, é porque quando eu fui ler a matéria sobre espermatogênese e ovogênese, tá me escutando, Estou ouvindo. professor? Estou ouvindo, Flávia. Assim, quando eu fui ler a matéria de espermatogênese e ovogênese, eu vi que tem espermatogônia A1, A2, A3, A4, A4 que pode virar, sofrer diferenciação para a espermatogônia do tipo B. Olha, e aí, no caso, isso não era para esse assunto, né? A gente pega a partir do espermatócito primário. olha, Flávio, você vai ter uma aula de genital masculino, você vai ter uma aula de genital feminino. Nessas aulas, nós vamos trabalhar com a ovogênese, vamos trabalhar com a espermatogênese. Hoje, fica muito complicado para eu falar isso para você. Sou eu que vou dar essa aula, por exemplo, de ovogênese, sou eu que vou dar. Aí a gente vai poder dissecar isso. É uma história complicada que envolve toda a citologia. Vamos deixar isso lá para frente. Eu não vou perguntar nada agora em prova, tá? Mas isso será tá. tá? Vamos lá, Tá bom. Obrigada. Carlos Eduardo, eu já vi que você é da turma B, não se preocupe não, eu vou fazer o lançamento lá certinho. Perguntas? Ninguém pergunta mais nada? Gabriela Kupinski foi a última a colocar frequência. Ninguém pergunta mais nada. Eu ainda vou deixar alguns minutos a frequência aberta. Só vou tirar minha imagem e meu som, já que ninguém pergunta mais nada. Obrigado ao aluno que disse que a aula foi ótima. Obrigado. Professor, a matéria da P1 vai até onde?